Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu vou começar me apresentando e vou falar em português para vocês entenderem direitinho e para que não tenham nenhuma dúvida, pelo menos agora no começo. Eu sou a professora Samantha e a gente vai ficar juntos esse semestre, tá? E, como eu expliquei nos grupos, a gente vai ter as atividades presenciais e as atividades online. Na verdade, a primeira parte da aula, né? Eu vou liberar igual o presencial. Então, eu vou deixar as apresentações de slide gravadas. E aí a gente vai dando continuidade nas atividades que eu deixei, né? Os formulários, as atividades auditivas, de oralidade, as atividades da semana, né? Cada semana a gente vai disponibilizando a atividade referente àquele conteúdo e aquelas habilidades que precisam ser desenvolvidas, tá bom? Sejam muito bem-vindos, a gente está fazendo de tudo para receber vocês da melhor forma, para que vocês se sintam à vontade, para que vocês acompanhem o curso e a gente vai manter a comunicação o tempo todo e tirar todas as dúvidas para que vocês vejam que é possível aprender qualquer coisa, desde que a gente tenha disponibilidade, tenha dedicação, tenha disciplina e tenha um bom acompanhamento, tá bom? Ó, para começar, vou dividir a minha tela aqui com a nossa introduçãozinha. Deixa eu ver no começo. Bom, vamos lá. Aqui é a apresentaçãozinha, tá? E aí vocês já têm um comecinho do que é o espanhol, né? Do que é a língua espanhola. Então, classe de espanhol. Classe é aula, tá? Aula de espanhol. E maestra Samantha. Então, a gente vai se comunicar dessa forma. Professor é igual ao português, professor e professora. Só na hora de escrever que é um pouquinho diferente, escreve com S só. Mas, para a gente já ir acostumando, né, o nosso cérebro para ir criando novos hábitos, a gente pede para que vocês usem a palavra maestra, tá? Maestra Samantha, certo? Bom, e na aula dessa semana, né? Deixei aqui em português para começar, mas a gente já vai colocar o espanhol nas próximas aulas, tá? Eu vou mostrar um pouquinho do curso para vocês, alguns motivos, né, pelos quais a gente aí pode entender a importância de aprender espanhol. E a gente já vai ver um pouquinho do vocabulário de uma apresentação, tá? Tem a parte de saludos, despedidas, né? Saudações, despedidas. Mas com essa apresentaçãozinha a gente já vai começar a praticar essa semana, né? Que a gente vai se conhecer, a gente pode falar nome, idade e entendendo quem somos nós aqui uns para os outros, né? Quem não se conhece. Bom, sobre o curso. Então, o curso de espanhol, ele tem duração de 3 anos, tá? E a gente divide por semestres. Então, vocês estão no primeiro semestre do primeiro ano de vocês, tá? E essa divisão também acontece por nível, né? Então, no primeiro nível, a gente tem 3 semestres, e no segundo nível, os 3 últimos semestres. Temos 4 aulas por semana, tá bom? Nessa situação de pandemia, nessa situação em que a vacina ainda está chegando para todo mundo, e na fase, né, em que está o estado agora, vocês não são obrigados a ir para essa parte presencial, tá? Mas a gente tem uma questão aí de redução da turma presencial, é por isso que a gente já explicou para vocês direitinho como vai ser. Mas as atividades serão iguais para todo mundo, quem for acompanhar online e quem for na presencial, tá bom? E para a gente aprender o idioma novo, a gente vai desenvolver aí N coisas, N atividades para que vocês aprendam a escrever, para que vocês consigam ouvir e entender o que vocês estão ouvindo, para que vocês consigam falar e para que vocês consigam ler, certo? Então tem bastante coisa aí para a gente colocar em prática. Bom, ainda sobre o curso, tá? Prestem atenção com as faltas, então acompanhem as atividades direitinho, prestem atenção nos prazos. Caso aconteça um imprevisto, nos avise, tá? Que a gente vai fazer de tudo para que vocês continuem a estudar. O importante é a gente ter comunicação, tá? Não sumir, não deixar de responder, ou se precisar
de alguma coisa, se precisar explicar alguma situação, é só procurar por todos nós, o Centro de Línguas, que a gente vai fazer de tudo para atender vocês, tá? E o prazo das entregas das atividades é muito importante, certo? Para que vocês mantenham o ritmo, né? Para que vocês não acumulem muitas tarefas e para que a gente consiga fazer uma devolutiva, para que a gente consiga tirar dúvida, né? Para que a gente retome algum assunto, caso seja necessário. Isso é muito importante. Então, tenham disciplina, separem aí um tempo na rotina de vocês para as atividades de espanhol, porque é muito importante. Vai fazer diferença para vocês, tá? Bom, cada um tem o seu motivo. Eu espero aí conhecer um por um o porquê de estudar espanhol. Tem aqueles que o motivo é a mãe, né? Ah, minha mãe que me matriculou. Tem, mas vocês vão descobrir que tem muita coisa legal aí no meio do caminho. E depois vocês vão agradecer a mãe de vocês e eu também, vou ficar muito feliz. Bom, a língua espanhola, ela é falada em mais de 20 países pelo mundo todo. Vocês sabiam disso? Tem um monte de gente que tem o espanhol como idioma oficial. É o segundo idioma, assim, se tratando de comunicação, né? Comércios, enfim. É o segundo idioma mais falado, tá? E a gente tem os Estados Unidos aí como um país que também tem o espanhol como o idioma segundo, né? É o segundo idioma que mais acontece. O primeiro é o inglês, que é o idioma oficial. Mas tem muito latino, tem muita família de latino, e eles vão passando esse idioma um para o outro. Tem algumas regiões em que a gente só escuta espanhol, tá? Então, aprender espanhol já é um ótimo começo para quem quer viajar, para quem quer morar fora, para quem quer estudar fora, para quem quer trabalhar. Enfim, sempre vai ter o lado bom da história, tá? E eu queria saber de vocês, se vocês conseguem pensar aí em 10 países, tem mais de 20. Será que vocês conseguem pensar em 10 países que falam espanhol? Será? Depois vocês me contam aí o que vocês pensaram. Não vale copiar da internet, hein? Tem que pensar. Ou quais vocês conhecem, pelo menos. Colocar o nome dos países que vocês têm certeza que falam espanhol, tá? A gente vai dividindo aí essa dinâmica no grupo, certo? Bom, aí já chegou a nossa hora de praticar. Já pensou conversar em espanhol assim como essas pessoas conversam? Ai, naturalmente, como se estivesse falando português. É só praticar, é só ter dedicação que vocês vão conseguir, tá? E eu vou conversar com vocês em espanhol e vai dar certo. Vocês vão ver. Bom, vamos lá. Como é que vai acontecer? Eu vou pedir para que vocês organizem as atividades no caderno de vocês, tá? Mesmo a gente tendo essa questão da aula à distância, eu vou pedir para que vocês anotem as atividades no caderno para vocês praticarem a escrita. Lembra que a gente tem que aprender a escrever no idioma novo? Então, mesmo a gente tendo todo esse recurso, né, fazendo bastante coisa à distância, eu disponibilizando formulários, imagens, enfim, eu vou pedir para que vocês anotem as atividades, certo? E como é que a gente vai pensar na organização? Então, vamos lá. Como vamos organizar a fecha? Fecha, olhando a estrutura que tem aqui, que é fecha? A data. Como é que a gente vai organizar a data? Certo? Vamos lá. Dia da semana. Então, a gente vai colocar o dia da semana, tá? Lunes. Então, segunda-feira, a gente vai aprender todos, né? Mas esses dias da semana que a gente tem aula de espanhol, provavelmente vocês vão aprender mais rápido, porque vai usar mais. Tudo aquilo que a gente usa mais, a gente aprende mais rápido, né? Então, começando por hoje. Lunes, tá? Dia del mês. Então, o número, né? O algarismo. 8, que é o primeiro dia de aula. Mês, aí na sequência a gente põe mês, fevereiro. E a gente vai completar com o ano. Año, em espanhol. 2021, tá? Então, lunes, 8 de fevereiro de 2021. Eu coloquei entre parênteses aqui como escreve, como para vocês lerem, tá? Já vai prestando atenção na pronúncia, já vai copiando por enquanto, né? Mas no alfabeto a gente vai ver direitinho como é que é o som de cada letra e vai ficar mais fácil de vocês conseguirem ler e pronunciar certinho todas as palavras, tá?
Então, essa parte que está escrita entre parênteses, a gente não precisa colocar, é só colocar o número, né, do ano e do dia do mês. Sim? Muito bem. Para ouvir e compreender. Então, a gente sempre vai ter um tópico principal, um assunto principal, né? Eu coloquei lá no formulário qual é o título do nosso tópico, do nosso capítulo. E a gente começa por uma atividade auditiva para já ir entendendo o vocabulário, para já ir conhecendo as palavras que a gente vai usar. Então, para ouvir e compreender. Essa primeira tarefa é uma tarefa auditiva. Vou pedir para que vocês coloquem no caderno, tá? No esqueminha que está aqui. Para mandar para mim, vocês vão mandar pelo Forms, tá? Eu fiz um Google Forms, que está lá dentro do nosso tópico dessa atividade. E aí vocês vão me mandar a resposta por lá. Então, vocês podem fazer a atividade auditiva, o áudio está lá na turma também. Vocês vão fazer atividade auditiva, aí pode marcar no caderno. Depois, a resposta que vocês colocaram no caderno, vocês podem colocar no Forms e me enviar, tá? Não precisa ficar tirando foto do caderno, nada disso. A gente já faz pelo Forms. Então, vamos lá. Escute a charla de uma professora com seus alunos el primer día de clase y marca verdadero com V ou falso com F. Em Libras. É a única coisa que eu sei, o alfabeto, um pouquinho. Então, a gente vai escutar a conversa de uma professora. É o primeiro dia de aula dela com a turma, tá? E a gente vai marcar. Tem algumas afirmações aí sobre o diálogo e a gente tem que entender o que é verdade e o que não é dentro daquilo que a gente ouvir, tá? Carmen é espanhola. Então, a gente vai ouvir dentro dessa apresentação a nacionalidade dos alunos. E aí vocês vão entender se isso é verdade ou não. Lucho é o apodo de Luís. Por exemplo, Bia é o apodo de Beatriz. Duda é o apodo de Eduarda. Malu é o apodo de María Luisa. ¿Qué es apodo? ¿Tienes apodo tú? Apelido. Apodo, apelido. Então, para o nome Luiz, lá dentro da conversa, a gente vai entender se Lucho é o apelido dele ou não. Vocês vão marcar. Julia, olha só como é que fica essa letra em espanhol, já presta atenção, hein? Julia dá classes de matemáticas. Eu estou fazendo em tom de pergunta, mas é afirmação, né? Carmen tiene 15 años. Carmen tiene 15 años. El apellido de Laura es González Urales. El apellido de Laura es González Urales. Apellido. Por ejemplo, mi nombre es Samantha. Mi apellido es Almeida. ¿Qué es apellido? Sobrenome. Tá? Então, vocês vão entender se González Urales é o sobrenome da Laura. Paco es venezolano. Paco es venezolano. Então, vamos entender a nacionalidade do Paco. Laura es peruana de Lima. Será? Então, a gente vai entender a nacionalidade da Laura também. E aí, vocês vão realizar essa atividade, tá? Procura ouvir o áudio 2 vezes, 3 vezes. Agora, no começo, tudo é mais tranquilo. O vocabulário, vocês vão ver que não é tão difícil assim de entender, tá? Faz com calma e com concentração. Faz no caderno. Aí vai lá no Forms, põe as respostas que vocês fizeram no caderno e manda para mim, ok? Agora completa los huecos. Huecos são os espaços em branco, né? Os buracos que existem aí no texto. Bom, vocês vão fazer a tarefa auditiva. Depois da tarefa auditiva, vocês vão vir para o diálogo. Tem uma parte da transcrição do diálogo, mas está faltando palavras. Aí eu vou pedir para vocês serem honestos com vocês mesmos, tá? Façam a tarefa auditiva sem acompanhar o diálogo, porque senão vocês não estão treinando. Esse negócio aqui me atrapalhou. Senão vocês não estão treinando a parte de ouvir e entender. Vocês vão ficar dependentes de ter alguma coisa para ler, tá? Então treina. Tudo é treino, tudo é prática e tirar dúvidas, né, quando tiver. Bom, beleza. Respondi a parte auditiva, entreguei. Agora eu vou fazer essa parte aqui. Eu também fiz um Forms fiz um formulário para essa atividade. Então, lá no Google Forms, vocês vão preencher as palavras de acordo com os espaços. Eu numerei cada espaço. Primeiro eco, segundo eco, terceiro eco, né? Para vocês irem colocando a palavra que vocês ouvirem.
Coloquem no caderno essa atividade, é legal para praticar a escrita também, agora no comecinho, tá? E aí vocês vão ouvindo e vão completando. Muitas das palavras aqui são bem próximas ao português. Acredito que vocês não vão ter muita dificuldade para escrever. E alguma delas já apareceu aqui, ó, nessas perguntinhas, nessas frases que a gente tinha que identificar se era verdadeiro ou falso, tá? Então, ficou na dúvida de como escreve? Dá uma olhadinha aqui. Quando vocês forem fazer essa, que vocês forem acompanhar a leitura, vocês vão ver que não tem muita palavra diferente. Muita coisa a gente já consegue entender. Eu já expliquei para vocês apodo, apelido, né? Que dá para ter uma ideia. E já presta atenção na parte auditiva, né? Depois que tiver completinho, ouve de novo e acompanha, porque isso vai fazer diferença, tá? Como escreve, como a gente faz a pronúncia daquela palavra. Então, aqui a gente já tem bastante coisa para praticar, certo? Então, são as duas atividades que vocês vão colocar no caderno e vocês vão enviar para mim lá pelo Google Forms, tá? Que eu deixei no Classroom, nas atividades do Classroom. Bom, agora a praticar. Mais uma atividade que a gente vai realizar essa semana, só que aí essa atividade a gente vai fazer de forma mais interativa. Eu vou fazer com vocês. Então, a gente vai se apresentar em espanhol, certo? Nome, idade, a gente já pode falar onde mora a gente pode falar do bairro, tá? E aí um vai incentivando o outro. Então, quem estiver na sala de aula vai fazer um pouquinho na sala de aula, depois a gente vai fazendo os áudios no grupo, tá? Não tenham vergonha, porque tá todo mundo começando, tá todo mundo aprendendo, e essa é a parte mais legal, é a parte de praticar. Para que eu vou aprender o idioma se eu não vou nem tentar usar ele, né? Então, logo na primeira semana a gente já vai fazer isso, certo? Eu vou começar aqui, mas depois eu vou lá pro grupo e na sala de aula também, né? Nossa, quantos lugares. Muy bien. Hola a todos. Me llamo Samantha, yo soy la maestra Samantha, y yo vivo aquí en la ciudad de Itanhaém y tengo muchos años. ¿Cuántos años será que tengo yo? ¿Sabes? A minha idade é um segredo. Depois vocês podem tentar adivinhar quantos anos eu tenho, tá? Fica mais um desafio aí pra gente, certo? Bom, então aqui a gente tem a primeira parte da nossa aula. Espero que vocês tenham entendido esse comecinho, mas qualquer dúvida a gente vai se ajudando. Até lá no Google Classroom, no Google Sala de Aula, para preencher, para enviar, para vocês entenderem todos os tópicos. E a gente vai ter até sexta-feira para finalizar essas primeiras atividades, certo? Sejam muito bem-vindos mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. E pratiquem, tá? Que isso vai fazer muita diferença. E hasta la próxima clase, muchachitos.